Hoje eu quero apresentar para vocês um pouquinho do nosso módulo financeiro, aqui no nosso dashboard. Ele já mostra algumas informações, como por exemplo, o fluxo de caixa, como foi o mês de março, receita e despesa. A gente vai passando o mouse e ele vai trazendo os resultados. O mesmo vale para o previsto e realizado de receitas e despesas. E também vai trazer um ranking de despesas baseado no plano de contas. Então, por exemplo, o tecido aqui representa 32,79%, outros tributos e assim por diante. Mas vamos lá. Aqui no nosso módulo financeiro, a gente tem algumas funções. Então você vai conseguir cadastrar pessoas, inclusive cadastrar ocorrências. Então, caso um cliente não pague, você consegue criar uma ocorrência e bloqueá-lo. Essa ocorrência está ligada diretamente ao nosso contas a receber em títulos. Então, por exemplo, eu posso vir aqui desde o dia 1º deste mês até o dia 14 e verificar o que eu tenho para receber. Então, caso o cliente não tenha pago, daqui mesmo eu consigo criar uma ocorrência, bloqueando esse cliente. E quando eu bloqueio aqui, automaticamente, quando tentarem fazer uma venda para esse cliente no nome dele, não vai ser permitido, porque ele foi bloqueado. Mas voltando aqui, você também vai ter a opção de cadastrar transportadoras, contas, centro de custos e plano de contas. A gente tem também toda a estrutura de caixa. Então você consegue abrir um caixa. Caso você trabalhe na administração com controle de caixa, é possível. Para quem trabalha com lojas, a gente consegue receber aqui os caixas das lojas. Também é possível ter todo o controle de caixa e fazer transferência entre receitas. Você consegue fazer esse tipo de movimentação também. Dentro do sistema da Wiki, a gente controla as contas das empresas também. Vamos ter toda a estrutura de contas a receber. Então você consegue criar aqui uma conta C, CB, até mesmo uma entrada avulsa. Você também vai conseguir dar baixa nesses títulos, como mostrei inicialmente. Então, eu posso vir aqui do dia 1º até hoje e verificar o que eu tenho para receber. Ele vai listar os títulos. Ele fala que tem 84 títulos, no valor de 24.300 e é muito simples. Basta selecionar o título, clicar na setinha, que ele vai dar a opção de baixa. Então, para onde eu estou recebendo? Banco Santander. Qual é o valor original? Qual é o valor pago? Confirmou. Ele já deu baixa no título. Então, é um processo bem simples. E lembrando que essas informações de contas a receber vêm justamente das suas vendas. Então, por exemplo, lá na loja eu recebi em 3 vezes no cartão de crédito. Toda essa previsão já está pronta no nosso financeiro, porque o ERP é totalmente integrado entre loja e financeiro. Você também vai ter outras opções de gestão e toda a estrutura de contas a receber e os seus relatórios. Temos um contas a pagar bem completo, temos um fluxo de caixa. Então você vai ter o extrato do próprio sistema. Eu posso verificar, por exemplo, do dia 1º até hoje, quais foram as movimentações no meu sistema. O que for receita fica em azul, o que for despesa fica em vermelho, com todas as informações. Você vai ter uma série de informações aqui dentro. Nós também vamos ter aqui a conciliação bancária, que é muito importante para as empresas. Então basta importar o arquivo XML e a gente vai ter duas opções. A gente tem a opção automática, em que ele vai listar os títulos e, de forma automática, verifica qual que é o tipo de documento, qual é a data e o valor. Se bater, ele já dá baixa de forma automática, senão a gente ainda tem a opção manual, em que você pode ir clicando, selecionando título a título e dando baixa naquele título, tanto de débito quanto de crédito. E aí em seguida, a gente vem para cheque. Quem trabalha com cheques também tem todo o gerenciamento. Inclusive, eu posso repassar esse cheque. Nós vamos trabalhar com todas as situações: compensado, devolvido, a resgatar, depositado, e cada movimentação que eu faço do cheque gera um histórico desse cheque para esta empresa. Também vamos ter aqui toda a estrutura de cobrança bancária. Então, quem trabalha com boleto bancário, a gente faz a homologação com os bancos e você consegue enviar esse arquivo e receber esse arquivo. Então, fica tudo de forma automatizada. Dentro do nosso próprio sistema, você consegue gerar os boletos bancários no nosso sistema. Mas vamos para o principal de hoje, que é justamente o contas a pagar. Eu posso criar uma conta a pagar, que eu já vou mostrar para vocês como funciona. Eu também tenho a tela de baixa de títulos, então eu posso falar do dia 1º até hoje. O que eu tenho para receber? Ele vai listar os títulos, está vendo? E da mesma forma, daqui mesmo eu consigo dar baixa no título. Por exemplo, eu vou receber esse título lá na conta Stone, e teve um juros de R$50. Ele automaticamente já altera os valores. Eu tenho o valor original de R$332, mas o valor que foi pago foi R$382,13. Eu confirmo, ele já dá baixa nesse título.
nós também temos a opção de pagamento de comissão de assessores. Então, aqueles que trabalham com assessoria, que é um segundo vendedor da loja, ele já cria automaticamente o pagamento da comissão. Por exemplo, fiz uma venda, selecionei o vendedor e selecionei o assessor. Ele já cria automaticamente a comissão do assessor, quando está configurado, dentro do nosso sistema. Nós também vamos ter as opções aqui de pagamento de comissão para os vendedores, em que a regra é a mesma. Basta selecionar o vendedor, que ele vai criar as comissões dos vendedores de forma automática também. Também temos a opção aqui de pagamento de OS. Então, quem trabalha com ordem de produção tem os terceirizados, que são as ordens de serviço. Aqui também o sistema gera de forma automática. Então, lá no nosso módulo de produção, por exemplo, eu mandei 300 peças para a Pia Facção X. Ele já cria essa previsão de pagamento, que é justamente a ordem de serviço. Como vocês podem ver, todos os departamentos conversam com o financeiro, o módulo de compras, produção, as lojas, em toda a estrutura entre contas a pagar e contas a receber. Vamos para o principal aqui, que é justamente cadastrar uma conta a pagar. Aqui dentro de contas a pagar, eu consigo verificar aqui, por exemplo, do dia 1º, o que foi criado de contas a pagar e contas a receber. Ele vai listar os títulos para você. Quando eu crio um novo, a primeira opção que você vai ter é que você pode importar de um documento, de nota fiscal, de chave XML, enfim, você vai ter uma série de opções aqui. Nós vamos ter dois tipos de conta, a pagar e pago. A pagar ele cria parcelas. Por exemplo, você comprou um tecido em 3 vezes. Se você não tiver o XM, ele dá nota, você pode criar aqui essas 3 parcelas, porque lá na baixa de títulos você vai poder tratar isso. Agora também tem a opção pago, que é quando eu estou pagando exatamente essa empresa nesse momento. Então vamos criar um título pago. Eu venho aqui, seleciono quem é o cliente, qual é o valor do documento, posso colocar R$ 1.560. Qual é o centro de custo? Eu posso falar que é a administração. Plano de contas. Eu vou colocar aqui que é tecidos. Dentro dessas duas situações, tanto o centro de custo quanto o plano de contas, eu tenho esse botão aqui, que é o rateio. Eu posso ratear um pouco para um plano de contas e outra parte para outro centro de custo. Feito isso, ainda tenho as opções. Qual é a condição de vencimento? Eu vou fazer um formato aqui um pouco diferente, que é justamente que eu quero pegar os cheques que eu tenho dos meus clientes e repassar para um fornecedor, o que é bem comum nesse setor. Então eu vou tratar como personalizado. Vou selecionar a forma de pagamento aqui como cheque de cliente. Automaticamente ele já trouxe a conta matriz, porque esses cheques ficam na conta matriz, certo? E aí automaticamente, ao adicionar, ele vai abrir uma tela para mim. Aqui ele vai trazer justamente os cheques que eu tenho. Então eu posso falar, desde o dia 1º de janeiro, quais cheques que eu tenho para pagar. Por exemplo, se eu pegasse um cheque de 5.000, ele já não deixaria, porque o valor é superior. Então eu posso vir aqui e selecionar os cheques. Eu falo que eu quero pegar esse e esse. Vou selecionando aqui o que eu quero. Mas esse deu lá o valor de R$ 1.458, certo? Então aqui eu vou confirmar. Ele já vai trazer para mim. E aqui no totalizador, ele explica para mim que está faltando o valor de R$ 101.